Meu nome é Helena, tenho 42 anos e durante 3 anos eu fui a pastora mais respeitada de Campos dos Goitacazes. Fundei a Assembleia de Deus Vida Nova em 2015, bem no meio daquela crise terrível que o Brasil estava passando. A Petrobras estava demitindo todo mundo aqui na região e as pessoas precisavam de esperança. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. No começo, éramos apenas 50 pessoas se reunindo num salão alugado na Rua Coronel Ponciano. Eu pregava com uma paixão que nem eu sabia de onde vinha, e as pessoas ficavam hipnotizadas com minhas palavras. Meus olhos azuis pareciam atravessar a alma de cada pessoa, e meu sorriso conquistava qualquer um. Pastora Helena tem uma unção diferente, diziam os irmãos. Os milagres começaram a acontecer logo nas primeiras semanas. Dona Francisca foi a primeira. Ela chegou com dores terríveis na coluna e depois que orei por ela, saiu pulando de alegria. O que ninguém sabia é que eu havia conversado com ela antes do culto e soube que ela tomava remédios fortíssimos para a dor. Bastou orientá-la a parar de tomar por um dia e pronto. Milagre. Descobri que tinha um dom especial para ler as pessoas. Quando alguém chegava na igreja, eu conseguia perceber exatamente o que essa pessoa precisava ouvir. Desempregado queria promessa de emprego, mulher solteira queria marido, doente queria cura. Era só observar os detalhes. Roupa surrada, aliança no dedo, aparência cansada, tudo me dava pistas. As ofertas começaram a crescer quando implantei o sistema de campanhas especiais. Deus me revelou que quem ofertar R$50 hoje vai receber 100 amanhã. Eu anunciava com convicção total. E funcionava. As pessoas vendiam coisas, faziam empréstimos, tudo para participar das campanhas. Eu dizia que era fé, mas no fundo sabia que estava mexendo com o desespero delas. Em 2016, compramos um terreno maior no bairro Pelinca e construímos um templo de verdade. 800 lugares, sistema de som importado, ar-condicionado, tudo pago com dízimos e ofertas. Enquanto a Globo mostra desgraça na novela, eu costumava dizer do púlpito, aqui Deus faz milagres de verdade. Minha especialidade eram as profecias personalizadas. Eu guardava informações que os membros me contavam durante aconselhamentos pastorais e depois usava isso nos cultos. Deus está me mostrando uma irmã aqui que perdeu um ente querido em acidente de carro, eu dizia, olhando diretamente para quem havia me contado isso semanas antes. O impacto era devastador. Criei um sistema perfeito de arrecadação. R$50 por oração especial, R$100 por quebra de maldição familiar, R$200 por libertação urgente. Tinha até um óleo ungido que eu vendia por R$50 cada frasco. Era azeite comum comprado no supermercado Guanabara. As pessoas faziam fila para comprar. Ricardo, meu marido, trabalhava na Petrobras e no início apoiava tudo. Você tem um chamado especial, Helena, ele dizia, vendo nosso padrão de vida melhorar rapidamente. Casa nova no bairro nobre, carro importado, roupas caras, tudo em nome da prosperidade que Deus quer para seus servos. Os domingos eram meu palco principal. Eu subia no púlpito usando vestidos brancos caríssimos, comprados com dinheiro dos dízimos, e pregava sobre santidade com uma autoridade que eu mesmo me impressionava. Sede santos, porque eu sou santo, eu citava, enquanto escondia segredos que ninguém podia imaginar. A igreja cresceu tão rápido que em 3 anos tínhamos 800 pessoas frequentando regularmente. Eu era convidada para congressos, outras igrejas queriam conhecer nosso método de crescimento. Jornais locais faziam reportagens sobre a pastora que transformou vidas em Campos. Por fora, tudo era perfeito. Mas por dentro, eu estava criando uma bomba relógio que logo, muito logo, explodiria na minha cara de uma forma que jamais imaginei possível.
e quando explodisse, seria na frente de todos, com uma força sobrenatural que nem eu, nem ninguém estava preparado para enfrentar. Janeiro de 2018 começou de forma estranha na nossa igreja. Todo mundo estava comentando sobre o Big Brother Brasil que tinha começado, especialmente sobre a Gleice, mas eu estava preocupada com outras coisas. Na primeira segunda-feira do mês, encontrei 3 gatos mortos na porta da igreja, todos com os olhos arrancados. Pensei que fosse obra de algum maluco, mas isso se repetiu nas próximas segundas-feiras. As crianças da igreja começaram a ter pesadelos estranhos. A mãe do pequeno Gabriel, de 6 anos, me procurou desesperada, contando que o filho acordava gritando todas as noites. Ele sonha com uma mulher de branco que tem chifres e chama ele pelo nome, ela disse chorando. Outras mães vieram com relatos parecidos. Sempre a mesma mulher de branco nos sonhos das crianças. Durante os cultos de quarta-feira, fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer. Pássaros se chocavam contra as janelas do templo com uma frequência assustadora, sempre morrendo na hora. A água que eu abençoava para dar aos fiéis azedava em 2 horas. Eu testei várias vezes e não conseguia entender. A Enel veio verificar nossa instalação elétrica 3 vezes, mas as luzes continuavam piscando sem explicação. Ricardo começou a notar mudanças no meu comportamento. Helena, você anda falando sozinha de madrugada, ele me disse uma manhã. Eu negava, mas no fundo sabia que ele estava certo. Às 3 horas da manhã, eu acordava e sentia uma necessidade incontrolável de sussurrar palavras em uma língua que eu não conhecia. Era como se algo dentro de mim quisesse falar. Dona Francisca, nossa tesoureira, começou a relatar coisas estranhas no escritório pastoral. Pastora, eu juro que vejo sombras se movendo lá dentro quando a senhora não está. Ela me contou assustada. Eu ria e dizia que era impressão dela, mas secretamente aquilo me inquietava. Havia momentos em que eu mesma sentia presenças no escritório, presenças que não eram divinas. Os membros da igreja começaram a trazer relatos perturbadores de suas casas. Marcos, um rapaz de 28 anos que sempre me ajudava nos cultos, diz que os filhos pequenos estavam falando palavrões que nunca tinham ouvido. É como se alguém estivesse ensinando eles, ele disse preocupado. Outras famílias relataram espelhos rachando sozinhos durante a madrugada. O que mais me assustava eram os sonhos que alguns membros tinham comigo. A irmã Carla veio me contar tremendo. Pastora, eu sonhei que a senhora estava no púlpito, mas tinha chifres e olhos vermelhos. Outras pessoas começaram a relatar sonhos similares, sempre comigo, mas com aparência demoníaca. Eu fingia que era perseguição espiritual, mas aquilo me aterrorizava. Durante um culto em fevereiro, algo assustador aconteceu. Enquanto eu pregava sobre libertação, uma criança de 4 anos na primeira fileira me olhou diretamente nos olhos e disse com voz clara: "Por que você tem bichos feios do seu lado?" A mãe ficou desesperada, dizendo que a criança nunca falava assim. Eu consegui disfarçar, mas aquelas palavras me gelaram o sangue. Marcos começou a me procurar com mais frequência, dizendo que eu estava diferente. Durante nossos encontros secretos no Motel Veneza, ele comentava: "Helena, você sussurra coisas estranhas quando está dormindo. Parece que está conversando com alguém." Eu tentava explicar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Era como se algo estivesse crescendo dentro de mim. A água benta que eu preparava para os cultos começou a apresentar problemas constantes. Várias vezes encontrei pequenos insetos mortos boiando na água, mesmo mantendo o recipiente bem fechado. Uma vez, a água ficou com cheiro de enxofre, um cheiro que eu reconhecia de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. As ofertas continuavam altas, mas eu notava que os fiéis estavam mais inquietos durante os cultos. Alguns me olhavam de forma estranha, como se estivessem vendo algo que eu não percebia. Pastora,
"A senhora anda meio diferente", disse um dos diáconos. Eu respondia com um sorriso forçado, mas por dentro sabia que ele estava certo. Fevereiro terminou com um evento que deveria ter me servido de alerta. Durante o culto de domingo, todas as luzes se apagaram por exatos 3 minutos, mesmo com a energia funcionando perfeitamente no resto do bairro. Quando voltaram, encontramos 3 Bíblias abertas no livro de Apocalipse, sendo que ninguém havia tocado nelas. Mas eu estava tão cega pelo orgulho e pelo poder que ignorei todos esses sinais. Até que em março, tudo explodiu de uma forma que jamais esquecerei. 15 de março de 2018, uma quinta-feira que jamais vou esquecer. O Brasil inteiro estava chocado com a morte da vereadora Marielle Franco no Rio, e eu havia decidido fazer um culto especial de oração pela paz. Naquela manhã, acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo terrível fosse acontecer. Ricardo estava assistindo o Jornal Nacional quando me despedi dele às 19 horas. O templo estava completamente lotado naquela noite. Contei exatamente 847 pessoas, incluindo muitas famílias que haviam perdido o emprego na crise da Petrobras. As cadeiras estavam todas ocupadas e algumas pessoas ficaram em pé nos corredores laterais. O clima estava abafado. Eram 28 graus, mas eu sentia um frio estranho percorrendo minha espinha. Subi ao púlpito às 19 horas e 45 minutos, usando meu vestido branco favorito que havia comprado no Shopping Estrada por R$890. As luzes do templo estavam todas funcionando perfeitamente. O som estava ajustado e o ar-condicionado trabalhava no máximo. Mas mesmo assim, eu sentia algo diferente no ambiente. Uma presença que não conseguia identificar. Comecei pregando sobre santidade, citando o versículo "Sede santos, porque eu sou santo", de 1 Pedro. A congregação estava atenta. Algumas pessoas tomavam notas, outras gravavam no celular para postar nas redes sociais. Marcos estava na terceira fileira, como sempre, me olhando com aqueles olhos apaixonados. Dona Francisca ocupava seu lugar habitual na segunda fileira, com o terço... Não, com a Bíblia nas mãos. Foi às 19 horas e 50 minutos que tudo começou a mudar. Primeiro, senti um calafrio intenso subindo pelas minhas pernas, como se alguém tivesse derramado água gelada em mim. A temperatura do ambiente despencou instantaneamente de 28 graus para algo próximo de 10 graus. Era como se um ar-condicionado industrial tivesse sido ligado do nada, mas nós só tínhamos ventiladores e splits comuns. As pessoas começaram a se abraçar procurando calor e eu vi vapor saindo da boca de algumas delas. "Que estranho", murmurei no microfone, tentando manter a compostura. Olhei para o técnico de som, que mexia desesperadamente nos controles, tentando entender o que estava acontecendo. Os celulares das pessoas começaram a apresentar problemas. As telas piscavam e alguns simplesmente desligaram. Continuei pregando, mas senti uma pressão crescente na minha cabeça. Era como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. Uma presença que eu reconhecia, mas não queria admitir. Minha voz começou a falhar e precisei beber água várias vezes. A congregação notou minha inquietação e alguns irmãos começaram a orar baixinho. Às 19 horas e 52 minutos, parei no meio de uma frase sobre purificação. Senti como se algo tivesse me agarrado pela garganta por dentro, uma força que não era minha. Tentei continuar falando, mas as palavras não saíam. O silêncio no templo era ensurdecedor. Até as crianças pararam de fazer barulho. Todos me olhavam esperando que eu continuasse. Foi então que senti meus olhos revirando sem controle. Tentei lutar contra aquilo, mas era como se meu próprio corpo não me pertencesse mais. Via flashes de luz branca e ouvia sussurros em uma língua que eu não conhecia. Marcos se levantou assustado na terceira fileira e Dona Francisca começou a orar mais alto. Algo estava tomando conta de mim.
O relógio na parede do templo parou exatamente às 19 horas e 52 minutos. As luzes começaram a piscar de forma ritmada, como se seguissem uma batida musical macabra. O sistema de som emitia estalos estranhos e o microfone na minha mão esquentou tanto que quase me queimou. Era como se toda a tecnologia do templo estivesse sendo atacada por uma força invisível. Senti minha garganta ardendo e um gosto metálico na boca. Gosto de sangue. Tentei gritar por socorro, mas nenhum som saía da minha boca. A última coisa que lembro antes de tudo escurecer foi ver o terror nos olhos das pessoas, especialmente nos olhos de Marcos, que gritou meu nome desesperadamente. Quando acordei, ou melhor, quando voltei a mim, não era mais eu quem estava no controle. E o que aconteceu a partir daquele momento mudou não apenas minha vida, mas abalou para sempre a fé de 847 pessoas que presenciaram algo que nunca deveria ter acontecido dentro de uma igreja. O que vou contar agora eu só sei porque depois as pessoas me relataram. Porque durante aqueles minutos aterrorizantes, eu não estava no controle do meu próprio corpo. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, vendo tudo acontecer sem poder fazer nada. A sensação era de estar numa jaula, gritando sem que ninguém pudesse me ouvir. Uma força maligna havia tomado posse completa de mim. Às 19 horas e 52 minutos, meus olhos reviraram completamente, mostrando apenas o branco. Depois ficaram negros como carvão. Um negro tão profundo que parecia absorver a luz ao redor. Dona Francisca me disse depois que meus olhos pareciam 2 buracos no inferno. As pessoas da primeira fileira recuaram instintivamente e várias crianças começaram a chorar desesperadamente. Minhas unhas começaram a crescer visivelmente, rasgando o tecido fino do meu vestido branco. Em questão de segundos, elas ficaram com quase 5 centímetros de comprimento, pontiagudas como garras. Meu cabelo loiro, que eu havia arrumado cuidadosamente no salão naquela tarde, escureceu instantaneamente. Ficou preto como breu, como se tinta preta tivesse sido derramada sobre ele. Foi então que uma voz saiu da minha boca. Mas não era minha voz. Era uma voz masculina, gutural e grave, que ecoava como se viesse de um poço profundo. "Finalmente posso falar!" gritou aquela voz terrível. O som reverberava pelas paredes do templo de forma sobrenatural, como se vários alto-falantes estivessem amplificando cada palavra. Marcos gritou de terror da terceira fileira. Meu corpo se elevou do chão. Eu levitei 50 centímetros no ar, flutuando sobre o púlpito. Minhas pernas balançavam soltas e meus braços se estenderam de forma não humana, como se tivessem sido deslocados dos ombros. Uma risada macabra e estridente saía da minha garganta. Era um som que jamais poderia vir de um ser humano. Era o som do próprio mal se regozijando. A entidade que me possuía me fez virar a cabeça 360 graus. Uma volta completa. Ouvi o estalo dos ossos do meu pescoço, mas estranhamente não senti dor. As pessoas que estavam atrás de mim viram meu rosto de frente, enquanto meu corpo permanecia na posição original. Seu Joaquim, aposentado da Petrobras, desmaiou na hora com um infarto fulminante. "Eu sou Legion", bradou a voz demoníaca através da minha boca, "e esta mulher é minha serva há anos." As palavras saíam acompanhadas de uma espuma escura que escorria pelos cantos da minha boca. O cheiro de enxofre tomou conta do templo, misturado com um odor de carne podre que fazia as pessoas vomitarem. Várias começaram a correr em direção às portas. Os fenômenos sobrenaturais se intensificaram ao meu redor. A Bíblia no púlpito se abriu sozinha no livro de Apocalipse e suas páginas pegaram fogo espontaneamente. O microfone na minha mão derreteu como se fosse de plástico barato.
Os vidros das janelas começaram a rachar em formato de teias de aranha e pedaços caíam no chão, fazendo um barulho ensurdecedor. Marcos tentou se aproximar de mim, mas a entidade me fez olhar diretamente para ele com aqueles olhos negros assustadores. "Tu pensas que me conheces, rapaz?", disse a voz demoníaca. "Eu te usei para corromper esta mulher." Marcos recuou aterrorizado quando percebeu que aquela coisa sabia de nosso relacionamento secreto. Nesse momento, dezenas de celulares que estavam filmando simplesmente derreteram nas mãos das pessoas. A criançada entrou em pânico total. 47 pessoas desmaiaram ao mesmo tempo, como se tivessem sido atingidas por uma onda invisível. Outras começaram a vomitar uma substância preta e viscosa, sujando o chão de mármore que eu havia mandado instalar com dinheiro dos dízimos. O som era assustador. Gemidos, gritos, choro de crianças. Parecia uma cena do Apocalipse. As portas do templo se fecharam sozinhas com um estrondo que fez as paredes tremerem. As pessoas que tentavam fugir se desesperaram, empurrando umas às outras e gritando: "Abre, pelo amor de Deus!" Mas as portas pareciam soldadas. Ninguém conseguia sair. Estávamos todos presos ali dentro com aquela manifestação diabólica que eu havia me tornado. Por exatos 18 minutos, fui um instrumento do mal diante de 847 pessoas aterrorizadas. E o pior ainda estava por vir, porque aquela entidade maligna não havia tomado posse de mim apenas para se exibir. Ela tinha um propósito específico: expor todos os meus pecados secretos diante de toda a congregação, destruindo para sempre a imagem de santidade que eu havia construído com tanto cuidado. A parte mais humilhante de toda essa experiência foi quando a entidade começou a usar minha própria boca para revelar segredos que eu jamais contaria para ninguém. Eu estava ali, flutuando no ar, vendo o terror nos olhos das pessoas que eu pastoreava, enquanto aquela voz demoníaca enumerava cada um dos meus pecados mais vergonhosos. Era como se alguém estivesse lendo meu diário íntimo, em voz alta para o mundo inteiro. "Esta mulher hipócrita roubou R$387.450 dos dízimos", bradou a entidade pela minha boca. Dona Francisca empalideceu na segunda fileira. Ela sempre desconfiou das irregularidades, mas nunca teve coragem de me confrontar. "O dinheiro está escondido na conta do Banco do Brasil. Agência 0484-5, conta 89.247-3. A voz continuou revelando detalhes que só eu sabia. Ela comprou uma casa de praia em Cabo Frio no nome da sogra usando dinheiro da igreja. Ricardo, que havia chegado correndo ao templo depois que alguém o ligou, quase desmaiou ao ouvir isso. Ele não fazia ideia da existência dessa casa. Eu sempre dizia que era de uma amiga quando íamos passar finais de semana lá. "Marcos!", gritou a entidade, me fazendo apontar diretamente para o rapaz na terceira fileira. "Este jovem se encontra com ela no Motel Veneza, na BR-101, todas as terças-feiras, às 14 horas. O silêncio no templo foi sepulcral. Marcos tentou correr, mas as portas continuavam fechadas. Ricardo me olhou com uma expressão de ódio e traição que jamais esquecerei. As revelações ficaram cada vez mais específicas e humilhantes. Ela cobra R$200 por orações especiais e R$50 por cada frasco de azeite comum, que chama de óleo ungido. Várias pessoas na congregação começaram a chorar. Elas haviam gastado suas economias comprando aqueles frascos, acreditando que era algo sagrado. Vendia esperança falsa para pessoas desesperadas. A entidade revelou minha relação com o ocultismo de forma que me deixou aterrorizada.
Ela faz despachos na encruzilhada da Rua José do Patrocínio com Rua Tenente Coronel Cardoso toda segunda-feira às 3 da manhã. Era verdade. Eu ia lá escondida oferecer velas pretas e pedir por mais poder e influência. Consulta a cartomante Madame Zelda, na Praça do Santíssimo Salvador. O que mais me humilhou foi quando a voz revelou meu quarto secreto. No porão da casa dela, na Rua dos Mineiros 347, há um altar satânico. As pessoas gritaram de horror. Era verdade. Eu tinha um quarto escondido onde praticava rituais que aprendi em livros proibidos. Ela usa cabelos e unhas dos fiéis em rituais de controle mental. A entidade expôs meus métodos de manipulação com detalhes cruéis. Ela guarda informações pessoais que os membros contam em aconselhamento e usa depois fingindo que são profecias. Carla, que estava presente naquela noite, gritou: "Eu sabia, por isso ela sempre acertava os detalhes da minha vida." Outras pessoas começaram a se lembrar de situações similares. Esta falsa profetisa seduziu 12 homens casados durante aconselhamentos pastorais. A voz enumerou nomes que fizeram esposas desmaiarem e maridos tentarem se esconder. Chantageava quem descobria seus segredos, ameaçando expor os pecados deles. Era minha estratégia perfeita. Ninguém me denunciava porque eu sabia podres de todo mundo. A revelação mais chocante veio por último. "Marcos não é um homem comum", bradou a entidade. "Ele é um de nós. Um demônio disfarçado de humano enviado para corrompê-la completamente." Nesse momento, Marcos começou a se transformar diante de todos. Sua pele ficou escura, seus olhos brilharam em vermelho e ele desapareceu em uma nuvem de fumaça preta que fedia a enxofre. Dona Francisca, que estava orando desesperadamente desde o início, gritou: "Eu sabia que algo estava errado. Eu orava por você todos os dias, pastora. Eu via as sombras ao seu redor." Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela realmente se importava comigo, mesmo sabendo que eu estava perdida. Sua fé genuína contrastava com minha hipocrisia de forma dolorosa. Durante 23 minutos, cada segredo vergonhoso da minha vida foi exposto diante de 847 testemunhas. Números de contas bancárias, endereços de encontros ilícitos, valores roubados, nomes de amantes, tudo foi revelado com precisão cirúrgica. Quando a entidade terminou de falar, um silêncio mortal tomou conta do templo. Então, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. A batalha espiritual que estava prestes a começar faria aquela exposição parecer apenas o aquecimento. Porque algumas pessoas naquela congregação não iam aceitar passivamente ver o mal triunfar, e elas estavam dispostas a lutar pela minha alma, mesmo depois de descobrir quem eu realmente era. O que aconteceu depois da exposição dos meus pecados foi um caos que jamais presenciei, nem mesmo nos filmes de terror mais assustadores. 47 pessoas desmaiaram ao mesmo tempo, como se uma onda invisível tivesse passado pelo templo derrubando todos. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para algumas pessoas suportarem. O barulho dos corpos caindo nas cadeiras de plástico ecoou como trovões. As crianças entraram em convulsão coletiva. Mais de 20 pequenos se debatendo no chão ao mesmo tempo, com os olhos revirados e espuma saindo da boca. Mães desesperadas tentavam segurar seus filhos, mas eles tinham uma força sobrenatural. A pequena Ana, de apenas 5 anos, falava em latim perfeito palavras que eu reconhecia dos meus rituais secretos. Era aterrorizante ver inocentes sendo afetados pelo mal que eu havia trazido. Dona Maria, que vendia pastéis na feira do canal Campus Shopping, começou a vomitar uma substância preta e viscosa que cheirava a carne podre. Outras pessoas seguiram o exemplo.
Era como se algo dentro delas estivesse sendo expulso à força. O chão de mármore branco ficou coberto por aquela gosma escura que parecia se mover sozinha, formando padrões estranhos. Seu Joaquim, que havia desmaiado no início, estava tendo um infarto fulminante. Sua esposa gritava pedindo socorro, mas ninguém conseguia sair do templo para chamar uma ambulância. As portas continuavam soldadas por uma força sobrenatural, e os celulares de todos haviam parado de funcionar simultaneamente. Estávamos completamente isolados do mundo exterior. A entidade me fez girar a cabeça 360 graus novamente, e dessa vez, algumas pessoas que estavam atrás viram meu rosto de frente, enquanto meu corpo permanecia na posição original. O impacto visual foi devastador. Pessoas começaram a urinar nas calças de tanto medo. Outras se ajoelharam e começaram a orar o Pai Nosso desesperadamente. Os bancos de madeira começaram a se estilhaçar sozinhos, um por um, como se uma força invisível estivesse quebrando tudo metodicamente. O barulho era ensurdecedor. Madeira se partindo, metal se retorcendo, vidro se quebrando. Pedaços voavam em todas as direções, cortando pessoas que tentavam se proteger. Sangue começou a se misturar com aquela substância preta no chão. As janelas explodiram em sequência, uma após a outra, criando um efeito dominó aterrorizante. Cacos de vidro voavam como projéteis e várias pessoas ficaram feridas. A família do Sr. Paulo, que sempre sentava na quarta fileira, estava toda cortada e sangrando. O vento que entrava pelas janelas quebradas trazia aquele cheiro insuportável de enxofre. Jovens que tentavam filmar com celular viram os aparelhos literalmente derretendo em suas mãos. A tela do iPhone do Gabriel virou uma pasta viscosa que grudou nos dedos dele. Outros celulares simplesmente explodiram como pequenas bombas, queimando as palmas das mãos dos donos. Era como se a própria tecnologia rejeitasse registrar aquela manifestação diabólica. O órgão da igreja começou a tocar sozinho uma melodia macabra e dissonante que eu nunca havia ouvido. As teclas se moviam como se dedos invisíveis as pressionassem, criando uma sinfonia do inferno. O som era tão perturbador que várias pessoas taparam os ouvidos e gritaram pedindo para parar. Mas a música diabólica continuava, cada vez mais alta e assustadora. O chão de mármore rachou, formando um pentagrama perfeito bem no centro do templo. As rachaduras se abriram com estalos altos, liberando um vapor quente que cheirava a carne queimada. Algumas pessoas que estavam próximas ao centro correram para as laterais, tropeçando umas nas outras na tentativa desesperada de se afastar daquele símbolo diabólico que se formava. A temperatura oscilava de forma insana. Num momento estava 10 graus e todos tremiam de frio. No próximo estava 40 graus e o suor escorria como chuva. Essa mudança brusca e constante fazia as pessoas vomitarem e desmaiarem. O contraste térmico era tão violento que alguns tiveram choque térmico e precisavam de cuidados médicos urgentes. O desespero tomou conta total do ambiente. Homens adultos choravam como crianças, mulheres arrancavam os próprios cabelos de desespero e adolescentes se escondiam debaixo dos bancos quebrados. O som era uma sinfonia do caos. Gritos, choros, orações desesperadas, madeira quebrando, metal se retorcendo e, por cima de tudo, aquela risada demoníaca que saía da minha garganta. Mas o pior ainda estava por vir, porque algumas pessoas corajosas naquela congregação estavam se preparando para lutar espiritualmente contra o mal que eu havia me tornado. Foi no meio de todo aquele caos que pastor Antônio se levantou da quinta fileira, com uma autoridade espiritual que eu nunca havia visto antes. Ele era meu rival da Assembleia de Deus tradicional, localizada na Rua Formosa, e estava presente naquela noite porque sua esposa havia insistido para conhecer nosso avivamento.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele bradou com voz firme, ordeno que saias desta mulher. A entidade que me possuía urrou de ódio quando ouviu aquelas palavras. Imediatamente uma força invisível agarrou pastor Antônio e o atirou contra a parede lateral com uma violência brutal. Ouvi o estalo dos ossos quando ele se chocou contra o concreto. 3 costelas quebradas instantaneamente. Mas mesmo sangrando pela boca, ele não parou de orar. Não temo o mal, ele gritou, porque Jesus já venceu. Dona Francisca, que estava ajoelhada desde o início da manifestação, começou a ter uma visão sobrenatural. Ela me contou depois que viu anjos guerreiros descendo do teto com espadas flamejantes, lutando contra demônios horrendos que tinham formas de animais deformados. Jesus, vem nos livrar desta batalha. Ela intercedia em voz alta, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. A batalha espiritual se intensificou quando a entidade percebeu que estava sendo confrontada. Objetos começaram a voar em direção específica aos que oravam. Inários da harpa cristã viraram projéteis mortais. O microfone sem fio explodiu como uma granada e copos de vidro se estilhaçaram sozinhos. Era como se uma guerra invisível estivesse acontecendo ao meu redor, e eu era apenas o campo de batalha. Pastor Antônio conseguiu se levantar apesar dos ferimentos e começou a recitar Salmo 91 com uma força impressionante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A cada versículo que ele citava, a entidade urrava como se fosse queimada com ferro em brasa. Meu corpo se contorcia de dor, flutuando cada vez mais alto. A luta durou exatos 18 minutos de guerra espiritual real. Dona Francisca teve outra visão, onde viu demônios tentando arrastar minha alma para o inferno, enquanto anjos lutavam para me proteger. Ela ainda pode ser salva, gritou Dona Francisca para pastor Antônio. Deus está me mostrando que há esperança para Helena. Aquelas palavras de fé tocaram meu coração preso. Outros membros da congregação que tinham experiência em libertação se juntaram à oração. O diácono Samuel, que sempre ajudava nos cultos de quarta-feira, começou a cantar "Há poder no sangue de Jesus", mesmo com a voz tremendo de medo. Sua esposa, a irmã Neuza, citava versículos de Efésios sobre a armadura de Deus, enquanto segurava a Bíblia contra o peito. A entidade tentou atacar fisicamente os que oravam. Garras invisíveis arranharam o rosto de pastor Antônio, deixando 4 riscos profundos que sangravam. Dona Francisca foi empurrada várias vezes, mas sempre se levantava e continuava intercedendo. "Satanás, você não tem autoridade aqui." Ela gritava com uma coragem que vinha diretamente do céu. O momento decisivo chegou quando uma luz dourada e sobrenatural começou a envolver pastor Antônio e Dona Francisca. Era uma luz que vinha de cima, penetrando através do teto, como se fosse um holofote divino. Várias pessoas testemunharam essa luz. Não era imaginação. Era a presença real de Deus descendo naquele templo para confrontar as trevas. Pastor Antônio e Dona Francisca citaram Filipenses 2, versículos 10 e 11 em uníssono, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A entidade gritou como se 1000 facas estivessem perfurando seu ser espiritual. Nesse momento, senti como se 1000 voltões de eletricidade passassem pelo meu corpo. A entidade estava sendo forçada a sair, mas lutava desesperadamente para permanecer. Meu corpo convulsionou no ar por 2 minutos inteiros, enquanto aquela luz dourada se intensificava cada vez mais. Era uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, e o campo de batalha era minha alma. Então, com um último grito sobrenatural que rachou os vidros restantes da igreja,
A entidade foi expulsa. Meu corpo despencou do ar como um saco de batatas, batendo no chão de mármore com força brutal. A luz dourada desapareceu, o silêncio voltou e até os pássaros na rua pararam de cantar. Eu estava livre, mas completamente destruída física, emocional e espiritualmente. Quando acordei no chão de mármore, não me lembrava de nada do que havia acontecido nos últimos 18 minutos. Minha cabeça latejava como se tivesse apanhado de um martelo. Meu corpo estava coberto de hematomas e eu sentia gosto de sangue na boca. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se tivesse levado um choque elétrico de 220 volts. O que aconteceu? Perguntei com voz rouca, olhando para as faces aterrorizadas ao meu redor. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. 847 pessoas me olhavam com uma mistura de medo, nojo e pena que jamais esquecerei. Ricardo estava encostado na parede, pálido como um defunto, me fitando como se fosse um monstro. "Você não se lembra de nada?" ele perguntou com a voz tremendo. "De nada mesmo?" Foi então que pastor Antônio, mesmo ferido e sangrando, começou a me contar o que eu havia dito e feito. A cada revelação, meu mundo desabava um pouco mais. "Helena, você confessou ter roubado mais de 300 mil reais dos dízimos", ele disse com voz firme. "Você revelou detalhes de contas bancárias, endereços secretos, coisas que só você sabia." Tentei negar desesperadamente, mas minha voz saiu fraca e sem convicção. Dona Francisca se aproximou com uma expressão de tristeza profunda nos olhos. Ela segurava um envelope amarelo que eu reconheci imediatamente. Eram os extratos bancários que eu escondia no forro do teto do escritório pastoral. "Eu encontrei isso depois que tudo terminou, pastora", ela disse baixinho. "Deus me mostrou onde procurar." Minha tentativa de negar tudo desmoronou quando vi aqueles papéis nas mãos dela. Carla, minha ex-melhor amiga que havia sido expulsa da igreja em 2017, apareceu do nada com um pendrive na mão. "Eu gravei todas as conversas de WhatsApp entre você e Marcos", ela disse com voz firme. "Todas as mensagens marcando encontros, todas as mentiras que você contava para o Ricardo." Ela conectou o pendrive no notebook de alguém e começou a reproduzir áudios que me fizeram querer me enterrar viva. A revelação mais chocante veio quando várias pessoas testemunharam sobre o desaparecimento sobrenatural de Marcos. "Ele se transformou na nossa frente", contou o diácono Samuel ainda tremendo. "A pele ficou escura, os olhos vermelhos e ele sumiu numa fumaça preta fedorenta." Dona Francisca completou. "Depois que ele desapareceu, eu tentei procurar documentos dele na secretaria. Não existe nada. É como se ele nunca tivesse existido. Minha filha Juliana, que havia chegado correndo quando soube do que estava acontecendo, explodiu em lágrimas na minha frente. Eu tentei avisar, mãe. Eu sonhava com você virando demônio há meses." Ela puxou uma pasta da mochila escolar e mostrou dezenas de desenhos que havia feito desde 2017, todos me retratando com chifres, olhos negros e aparência demoníaca. "Ninguém acreditou em mim." Ricardo encontrou as chaves do meu carro e disse que ia verificar nossa casa. Meia hora depois, ele voltou acompanhado de 2 policiais civis que haviam sido chamados. "Helena", ele disse com voz quebrada. "Eles encontraram o quarto secreto no porão." Os policiais confirmaram a existência do altar satânico, das velas pretas, dos símbolos desenhados na parede e, pior, das fotos minhas participando de rituais. A situação ficou ainda mais grave quando descobriram o dinheiro. Os policiais encontraram 89 mil reais em espécie, escondidos dentro de bíblias com páginas recortadas. Dinheiro que eu guardava para emergências. "Blasfêmia", murmurou pastor Antônio ao ver as escrituras sagradas sendo usadas como cofre para dinheiro roubado. Aquela imagem simbolizava perfeitamente o que eu havia feito com minha fé.
Dona Francisca revelou que havia documentado irregularidades financeiras há meses, mas sempre teve medo de me confrontar. Eu orava todos os dias por você, pastora, ela disse chorando. Eu via as sombras ao seu redor, sentia que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse isso. Ela mostrou uma pasta com anotações detalhadas sobre discrepâncias nas contas da igreja. A Polícia Civil de Campos chegou às 22h30. O delegado Paulo Henrique, que conhecia nosso trabalho na comunidade, parecia incrédulo com as acusações, mas as evidências eram esmagadoras. Extratos bancários, áudios gravados, testemunhas oculares, dinheiro em espécie, altar satânico, tudo documentado e comprovado. Não havia como negar. Quando as algemas tocaram meus pulsos, senti o peso real de 3 anos de mentiras desabando sobre mim. 847 pessoas que confiaram em mim me viam sendo presa por estelionato, formação de quadrilha e charlatanismo. Ricardo não conseguia nem me olhar nos olhos. Juliana chorava desesperadamente, pedindo desculpas por não ter conseguido me salvar antes. Enquanto era levada para a delegacia, olhei pela última vez para o templo que construí com sangue, suor e dinheiro roubado. As janelas estavam todas quebradas, o chão rachado em formato de pentagrama e pedaços de madeira espalhados por toda parte. Era a imagem perfeita da destruição que eu havia causado. Não apenas no prédio, mas na vida de centenas de pessoas que acreditaram nas minhas mentiras. A notícia do que aconteceu no templo se espalhou por Campos dos Goitacazes como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, 16 de março de 2018, minha foto estava estampada na primeira página do Monitor Campista com a manchete "Pastora é presa acusada de desvio e manifestação diabólica". A TV Rio Sul, afiliada da Globo, enviou uma equipe completa para fazer uma reportagem no Bom Dia Rio. Eu estava destruída na cela da delegacia, mas o escândalo estava apenas começando. Minha prisão em abril de 2018 coincidiu exatamente com a prisão do ex-presidente Lula em Curitiba. Os jornais faziam comparações irônicas. "Abril negro para líderes brasileiros", dizia uma chamada da Folha da Manhã. Mas enquanto Lula tinha milhões de defensores, eu estava completamente sozinha. Nem mesmo Ricardo apareceu na audiência de custódia. Ele havia mudado as fechaduras de casa e tirado meu nome de todas as contas. A igreja virou um campo de batalha emocional. 47 famílias saíram não apenas da congregação, mas da própria cidade de Campos por vergonha do que havia acontecido. O senhor Antônio, que tinha um comércio na rua 13 de Maio, perdeu tantos clientes que precisou fechar as portas. "Ninguém quer comprar de quem frequentava a igreja da pastora do diabo", ele me disse numa das poucas visitas que recebi na prisão. Ricardo pediu divórcio em maio e se mudou para Macaé para trabalhar numa nova unidade da Petrobras. Ele levou apenas as roupas e os documentos, deixou a casa, os móveis, tudo para trás, como se quisesse esquecer que nossa vida juntos existiu. 20 anos de casamento, ele disse na última vez que nos falamos. E eu descobri que não conhecia nada sobre você. Nada mesmo. Minha filha Juliana, que estava com 16 anos, ficou morando com minha mãe no bairro Guarus. Ela mudou de escola porque os colegas do Colégio Batista Campista faziam bullying pesado. A chamavam de filha da pastora do capeta. O psicólogo da escola disse que ela desenvolveu depressão profunda e tentou se cortar várias vezes. Eu estava presa e não podia fazer nada para ajudar minha própria filha. A investigação revelou que o prejuízo total foi muito maior do que se imaginava. Além dos R$387 mil desviados, descobriram que eu havia contraído empréstimos fraudulentos em nome da igreja, totalizando mais R$200 mil. A casa de praia em Cabo Frio foi apreendida. O carro importado foi leilonado e até meus vestidos caros foram penhorados para ressarcimento.
12 casamentos terminaram por causa dos adultérios que a entidade revelou durante a manifestação. A esposa do Sr. Carlos, que tinha 3 filhos pequenos, tentou suicídio quando descobriu que o marido mantinha relacionamento comigo há 2 anos. A família da Dona Regina se mudou para Vitória, porque não aguentava as fofocas e o desdém dos vizinhos. Eu havia destruído famílias inteiras com minha hipocrisia. O templo ficou abandonado por meses. Ninguém queria nem passar perto daquele lugar. Diziam que ainda havia mal olhado e que pessoas sensíveis sentiam presenças malignas. Vandalismos aconteciam constantemente. Vidros quebrados, pichações com frases como Casa do Diabo e Pastora Falsa. A prefeitura chegou a cogitar demolir o prédio por pressão popular. Em agosto de 2018, a Caixa Econômica Federal leiloou o templo por R$890 mil para quitar as dívidas da igreja. O comprador foi um empresário de materiais de construção que transformou o local numa loja. Ironia do destino. Onde antes se pregava sobre a casa espiritual, agora se vendem tijolos e cimento para casas físicas. A mídia nacional começou a repercutir o caso quando viralizou um vídeo amador que alguém conseguiu gravar nos primeiros minutos da manifestação. O programa Fantástico da Globo fez uma matéria especial sobre falsos profetas e manifestações diabólicas. Programas de rádio gospel discutiam meu caso como exemplo de apostasia. Virei um símbolo nacional da hipocrisia religiosa. Algumas pessoas da congregação tentaram me visitar na penitenciária Talavera Bruce, mas eu me recusava a receber visitas. A vergonha era tanta que eu não conseguia olhar nos olhos de quem havia enganado. Dona Francisca foi a única que insistiu e conseguiu me ver. Ela chegou com uma Bíblia velha nas mãos e disse: Helena, Deus ainda tem planos para a sua vida. Eu ri com amargura e disse que Deus havia me abandonado. Passei 1 ano e 8 meses presa, saindo em dezembro de 2019, após cumprir a pena mínima por bom comportamento. Quando pisei na rua novamente, Campos havia mudado. Ou eu que havia mudado. Não tinha casa, não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha amigos. Tinha apenas as roupas do corpo e uma ficha criminal que me seguiria para sempre. Mas talvez, justamente naquele fundo do poço, eu finalmente encontraria o que havia perdido há tanto tempo, o verdadeiro caminho de volta para Deus. Quando saí da penitenciária Talavera Bruce, em dezembro de 2019, não tinha absolutamente nada, nem mesmo uma casa para morar. Dona Francisca, que havia visitado fielmente durante minha prisão, me ofereceu um quartinho nos fundos da casa dela, no bairro Guarus. Helena, você precisa de uma oportunidade para recomeçar. Ela disse com aquela bondade genuína que sempre a caracterizou. Eu aceitei porque não tinha escolha, mas por dentro ainda estava revoltada com Deus e com a vida. Os primeiros meses foram de desespero total. 3 vezes tentei me enforcar com lençóis. Uma em janeiro, outra em fevereiro e a última em março de 2020. Na terceira tentativa, quando já estava quase sem ar pendurada no banheiro, tive uma visão que mudou tudo. Jesus apareceu na minha frente. Não como uma imaginação, mas real como uma pessoa de carne e osso. Ele tinha chagas sangrando nas mãos e nos pés e me olhou com uma compaixão que me derreteu por dentro. Jesus não disse muitas palavras, apenas: eu ainda te amo, Helena. Sempre amei. Depois tocou meu pulso direito e senti uma queimadura intensa como ferro em brasa. Quando acordei no chão do banheiro, o lençol havia se rompido sozinho, salvando minha vida. Mas o mais incrível é que meu pulso tinha uma marca permanente em formato de cruz. Uma queimadura que os médicos do Hospital Ferreira Machado não conseguiram explicar. A partir daquele dia, tudo mudou. Comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza no próprio Hospital Ferreira Machado.
ganhando um salário mínimo de R$ 1.100. Era humilhante para quem já comandou uma igreja de 800 pessoas, mas eu sentia paz fazendo aquele trabalho simples. Varria corredores, limpava banheiros e pela primeira vez em anos estava sendo honesta no que fazia. A pandemia chegou em março de 2020 e Campos dos Goytacazes foi uma das cidades mais afetadas. Dona Francisca e eu começamos a fazer máscaras caseiras para doar na Santa Casa de Misericórdia. Era noite de quarta-feira, 25 de março, quando aconteceu meu verdadeiro encontro com Deus. Estávamos costurando máscaras, assistindo o Jornal Nacional com Renata Vasconcelos, falando sobre as mortes por Covid. Às 3 da manhã, exatamente o mesmo horário que eu costumava fazer rituais satânicos, ouvi um coro angelical cantando "Quão grande és tu", vindo do quintal. Dona Francisca estava dormindo, mas eu saí para ver o que era. Não tinha ninguém lá, mas a música continuava. Vozes celestiais que enchiam meu coração de uma paz que eu nunca havia experimentado. Chorei por 4 horas seguidas confessando cada pecado para Deus. Naquela madrugada, pedi perdão genuíno por cada pessoa que eu havia enganado, por cada real que roubei, por cada família que destruí. Não era mais a oração da pastora Helena. Era o choro desesperado de uma mulher quebrantada que finalmente reconhecia sua necessidade de salvação. Senti o peso de anos de culpa sendo tirado dos meus ombros, como se alguém tivesse removido uma mochila de 100 quilos. O milagre do perdão começou a acontecer aos poucos. Em junho de 2020, Ricardo apareceu na casa de Dona Francisca. Ele havia engordado, tinha cabelos grisalhos e parecia mais velho. Mas seus olhos tinham uma paz que eu não via há anos. "Helena", ele disse, me abraçando, "eu te perdoo. Demorei para entender, mas agora sei que aquela não era você naquela noite. Era algo maligno que te dominava." Em setembro, minha filha Juliana apareceu para me ver. Ela estava com 19 anos, cursando psicologia na Universidade Estadual do Norte Fluminense, e parecia uma mulher madura. "Mãe", ela disse chorando, "eu perdi uma pastora famosa, mas ganhei minha mãe de volta." Ela me contou que havia se tornado evangélica de verdade e congregava numa igreja simples em Macaé, onde Ricardo também se converteu genuinamente. Hoje, em 2025, trabalho no hospital há 5 anos e lidero um pequeno grupo de oração na casa de Dona Francisca. Somos apenas 8 pessoas, ex-viciados, pessoas simples, gente que a sociedade rejeita. Não temos templo bonito, nem som moderno, nem ofertas altas. Temos apenas a palavra de Deus e corações sinceros. É a igreja mais pobre que já frequentei e a mais verdadeira. Todos os sábados sirvo sopa para moradores de rua na Praça São Salvador. A mesma praça onde consultava Madame Zelda. Uso a marca da cruz no meu pulso como lembrança constante de que fui salva da morte física e espiritual. As pessoas me reconhecem na rua e sussurram: "Lá vai a ex-pastora do escândalo." Mas isso não me afeta mais. Minha identidade não está no que as pessoas pensam. Recentemente dei uma entrevista ao jornal Folha da Manhã, exatamente no dia 15 de março de 2025, 7 anos após aquela noite terrível. Perdi uma igreja de 800 pessoas, casa, carro, status social, família, mas ganhei a paz com Deus e comigo mesma, eu disse ao repórter. Hoje sou mais feliz varrendo corredores do hospital do que era pregando mentiras no púlpito. O que aprendi nesses anos é que Deus permite que passemos pelo vale da humilhação para nos encontrarmos verdadeiramente com Ele. Minha história se tornou lenda urbana em Campos dos Goytacazes. Pais usam meu exemplo para alertar filhos sobre hipocrisia religiosa. Mas eu oro para que minha queda sirva de alerta para outros líderes que estão no mesmo caminho que eu trilhei. Deus pode restaurar qualquer vida,
Não importa quão profunda seja a queda.